Estamos de volta a mais um bloco do Jornal da Manhã e no bloco anterior a gente começou a falar de economia. Isso mesmo, a economia local está se tornando aquecida nos últimos anos, impulsionando o crédito na região norte. Porém, esse avanço ele traz novos desafios e a solução é a implementação de medidas que promovam a disciplina financeira e a educação sobre o uso responsável do crédito. Quem vai falar um pouco mais sobre esse assunto é o presidente da ANBC, Elias Fer, que já está aqui com a gente conectado. Elias, bom dia para o senhor. Muito obrigada por falar. Consegue me ouvir? Bom dia, Vitória. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN e do Acre. É um grande prazer estar com vocês aí, debatendo um tema tão importante como a evolução econômica do Estado. Perfeito. E essa consciência, né, que a gente já estava falando, eu quero que o senhor comece explicando para a gente. A economia da região norte cresceu acima da média nacional em 2024. Porém, quais fatores explicam aí esse desempenho acima do esperado? Olha, a região norte, né, teve uma atividade econômica de 4,8%, face 3,8% à média nacional. Então, mostra a aceleração da atividade econômica e um dos grandes vetores dessa aceleração é o crédito, tá certo? O crédito tem uma alavanca muito grande em impulsionar a economia e o crédito no Acre cresceu 14,6% contra 11,5% de média nacional. E eu gostaria de destacar realmente a evolução do crédito às pessoas físicas, que cresceu 16%, face a 11% de média. E nas pessoas jurídicas, a expansão foi de 11%, contra uma média nacional de 13%. Então, a gente mostra que o crédito no Estado tem sido muito impulsionado ao crédito pessoal, não crédito à pessoa jurídica. Elias, e o que se dá aí esse aumento do crédito, né? Como você mesmo destacou, a gente observou um crescimento muito expressivo na oferta de crédito aqui para o Estado, especialmente para empresas. O que tem motivado essa expansão? É essa maior confiança para os empreendedores? Olha, eu diria o seguinte, do lado aí dos birôs de crédito, nós, esse, nós trouxemos, né, e hoje fazem, né, esse ano fazem 5 anos do cadastro positivo, e o cadastro positivo, ele teve um efeito transformador no processo de crédito que trouxe visibilidade para crédito, tá certo? Além de aprimorar a disciplina do crédito como um todo através do compartilhamento de dados. Só a entrada de telecomunicações trouxe cerca de visibilidade para crédito de 83 mil pessoas, tá certo? Que não eram, né, visíveis a crédito. Então, se consultavam, essa pessoa não tinha informação e essa informação agora passou a existir através do cadastro positivo. E, vamos dizendo, né, qual o desdobramento disso, né? Em 2022 nós fizemos um estudo, só o cadastro positivo trouxe a primeira consulta para as pessoas em crédito, né? Tá certo? Uma dimensão muito importante. Foi cerca de quase 16 mil pessoas que tiveram a primeira consulta, consultados pela primeira vez, por causa da visibilidade para crédito que o cadastro positivo acabou proporcionando. Realmente, a gente vê que esse foi um dos fatores, né, que realmente contribuíram maior para essa confiança no mercado financeiro da região norte. Esse acesso mais amplo ao crédito, ele impacta diretamente na geração de empregos ou novos negócios. Isso é uma questão positiva, mas também tem que ter cuidados. Tá bom? Acredito que a gente teve uma falha aqui na comunicação, mas Elias, consegue me ouvir agora? Perfeitamente. Essa questão do acesso mais amplo ao crédito, ela já está impactando na geração de empregos ou novos negócios também? Olha, sempre impacta, mas o que a gente vê é que o crédito na região norte e também no Acre é muito impulsionado pelo governo. A atividade econômica ainda, né, tem um peso ainda menor, né, na movimentação econômica do Estado como um todo.
O Estado tem, né, uma fronteira agora, né, com o Peru, então seria uma grande oportunidade de alavancar realmente um comércio bilateral entre os países através do Acre. A agropecuária tem um fator bastante forte aí também no estado. Sim, E o que eu queria destacar é que o aumento do crédito também traz algumas consequências, como inadimplência, né? Tá certo? Esse é um realmente. fato que a gente monitora, né? E com isso a gente tende, né, a subir o nível de inadimplência. E o grande ponto atrás disso aí, para reduzir a inadimplência, primeiro é a educação financeira, tá certo? A educação financeira ela é fundamental porque ela traz um equilíbrio entre dois fatores. O primeiro, o crédito responsável, né? Se dê crédito realmente a quem possa pagar, que tenha condição de pagar, e o consumo consciente, tá certo? Então, as pessoas acabam se comprometendo acima da renda disponível, né, para honrar, né, as obrigações de crédito e acaba se endividando. E o que a gente tem que trabalhar sempre é para evitar o superendividamento, quando a pessoa chega num ponto e não tem condição mais de pagar nada, tá certo? E aí é um caso mais crítico. Realmente é algo que se tem que refletir bastante, porque no primeiro momento aquele crédito abrilhanta os olhos, porque quantos empreendedores precisam de ter determinado crédito para avançar em algum setor, mas aí tem que ter todo esse cuidado. Eu até pergunto, tem algum perfil aí de inadimplente, seja faixa etária, setor, renda, ou é algo mais desse planejamento que o senhor destacou por aqui, dessa questão da vida financeira, da inteligência financeira, está totalmente atrelada também? O que a gente tem observado é que as gerações mais novas começaram a ter acesso a crédito, certo? Cartão de Sim, crédito, e nem sempre recebem uma orientação, embora a gente tenha lei federal de incentivando a educação financeira, né, durante o período escolar, ele ainda é carente, né, de penetração. E com isso o que a gente vê é que, por exemplo, né, em dezembro de 2024, 44,24% da população estava endividada, tá certo? Agora você vai falar, né? A média nacional é 45,31, então estão muito próximo da média, sim, certo? E o que é interessante? De dezembro de 23 a dezembro de 24, né, teve um delta aí, né, uma diferença de 0,7%, mas se a gente vê na população brasileira como um todo, ela subiu 4,52. Então o Acre não está ruim, tá certo? Com relação à média, né? é isso Quando nós, mesmo. nós comparamos fevereiro com fevereiro, tá certo? Nós tivemos um acréscimo de 2,43% das pessoas, da população endividada, enquanto o Brasil teve 5,27%. Então, o que a gente vê é que o Acre, né, está abaixo da média, mas muito próximo. E isso quer dizer o seguinte, né? Sempre requer atenção e critério para poder se assumir um compromisso. O que as pessoas fazem geralmente é assumir compromisso acima da renda disponível. As boas práticas falam que você pode assumir no máximo de 20 a 30% do seu salário líquido, tá certo? Numa operação de crédito, de modo que você realmente tenha melhores condições de honrar os compromissos assumidos, né? É isso mesmo, realmente o crédito naquele momento parece a melhor alternativa, mas ela pode ser, dependendo aí da sua análise, do seu estudo, do seu planejamento, é preciso ter uma visão além daquele mês se você vai usar o crédito, e sim até nos posteriores. Isso vai comprometer quanto? Eu vou parcelar? Como é que vai ser essa questão? É preciso ver todos esses fatores no momento de fazer o uso desse crédito. Elias, para finalizar, qual recado você dá para quem está ouvindo aqui para a gente, falando aí desse aumento aqui para o nosso estado, mas se tem essa consciência também da educação financeira? Olha,
O recado é o seguinte: use o crédito com critério, tome cuidado de assumir várias iniciativas de crédito, some todas essas parcelas, as pessoas, né, acabam analisando independentemente, não soma, quando soma, acaba tomando um susto, né, que o volume se torna praticamente não realizável com o orçamento que tem. Pense duas vezes antes de pegar crédito. Se tiver crédito caro, procure pegar um crédito mais barato e quite o crédito mais caro, porque aí você vai pagar menos encargos em cima do crédito. E um recado geral aí, eu precisaria, né, passar, aproveitar também, é dizer que a NBC está evoluindo agora para trazer as empresas de saneamento, né, os dados de saneamento, que são muito importantes. Fica chamada para sanear, que é a Saeb, tá certo? Que a gente vai se aproximar deles e trabalhar o compartilhamento dos dados para que a gente tenha, primeiro, trazer visibilidade para que mais pessoas tenham acesso a crédito e, segundo, com as informações deles, a gente pode fazer uma avaliação de crédito muito mais precisa e, com isso, diminuindo o risco de inadimplência como um todo, tanto para o credor e como também para quem tomou o crédito, de modo que as condições sejam melhores e sejam mais favoráveis. O cadastro positivo subiu em média 78%, em 78% a nota de crédito. Então as pessoas recebiam crédito numa condição ruim, tá certo? Sim. Agora, com o cadastro positivo vindo, a gente tem melhores condições e traz condições mais justas e, com isso, as pessoas podem ficar mais seguras em tomar o crédito e o credor mais ciente que realmente ele vai poder evoluir na sua operação com uma inadimplência menor. Perfeito, Elias. Muito obrigada. Realmente uma iniciativa e parceria importante. Muito obrigada pela disponibilidade e contar um pouquinho aí sobre esse acesso do crédito e também a consciência financeira. Ok, muito obrigado a todos aí, um bom dia. Tchau, tchau. 8